Bom, vamos fazer um reforço de logaritmos. Vou chamar de reforço 1, para dar só do conceito de logaritmo. Eu parto da premissa que vocês já estudaram isso e aqui estão apenas fazendo um reforço. Então vamos lá, vamos começar com algumas continhas bem simples, tipo 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16, e assim sucessivamente, até onde quisermos. O conceito de logaritmo está, de alguma maneira, embutido em contas simples quanto essa. Eu posso escrever de uma outra maneira a mesma coisa, 2 elevado a 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4, eu posso escrever 2 elevado a 2 igual a 4. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, eu posso escrever 2 elevado a 3 igual a 8. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16, eu posso escrever 2 elevado a 4 igual a 16. Poderia também escrever aqui 2 elevado a 5 igual a 32. E assim sucessivamente. Isso aí já é o suficiente para a gente entrar com o conceito de logaritmo. Nesse caso aqui eu poderia escrever que logaritmo de 2 é igual a 1 na base 2. O logaritmo nessas expressões ele é sempre expoente. Nesse caso 1, 2, 3, 4. Nesse outro caso aqui eu poderia escrever que o logaritmo de 4 é igual a 2 na base 2. Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Nesse caso eu diria que o logaritmo de 8 é igual a 3 na base 2. Significando que eu levo a base ao logaritmo, eu recupero o número. 2 elevado a 3 igual a 8. Nesse caso, eu escreveria que logaritmo de 16 é 4, na base 2. Sempre estão tratando com a base 2 no momento, poderia ser qualquer base. Ou seja, em termos genéricos, eu poderia dizer que o logaritmo de n número qualquer, na base 2, é igual a x, significa apenas, por definição, que a base, no caso 2, elevado ao logaritmo x, me leva ao número n. Ou seja, o logaritmo de um número n é x numa determinada base, no caso eu estou citando a base 2, se essa base é elevada ao logaritmo, me traz ao número. Num caso aqui qualquer, por exemplo, desse aqui, o logaritmo de 8 é 3 na base 2, significa apenas que a base 2 elevado a 3 me retorna ao 8. Vamos repetir isso de uma maneira diferente para firmar um pouco o conceito. Como a base é a mesma em todos que eu utilizei, eu vou chamar aqui de base 2. E vamos ver aqui nesse primeiro caso. O número em questão era o número 2. O logaritmo em questão era 1. Porque a base 2 elevado a 1 me retorna o número 2. Nesse segundo caso aqui, o número em questão é 4. E o logaritmo é 2. Porque a base 2 elevada ao logaritmo 2 me retorna o número 4. Nesse terceiro caso, o número n é 8
E o logaritmo é 3, porque a base é 2. A base 2 elevada ao cubo me retorna o número n. O último caso que nós citamos aqui, o número n é 16, o logaritmo é 4. A base 2 elevada a 4 me dá o número n 16. E eu poderia seguir aqui para frente, com n igual a 32, x igual a 5, por exemplo. A base 2 elevada a 5 me daria 32. Então, finalmente, nós podemos partir agora para o conceito genérico de logaritmo de um número n, não mais na base 2, mas numa base qualquer, b. Se esse logaritmo é x, significa apenas que a base b elevado ao logaritmo me retorna o número n. O conceito é esse, é relativamente simples. Para que servem essas coisas a gente verá com o tempo. Isso aqui foi muitíssimo útil no tempo que não haviam máquinas de calcular. Até relativamente não tem tanto tempo não. Eu mesmo conheci gente que trabalhava usando logaritmo para fazer cálculos de muitos números, cálculos complexos. Quer dizer, o cálculo nem era complexo, ele era difícil, porque tinha muito número. Mas, sem sair do assunto, vamos voltar a falar um pouquinho do mesmo assunto. Vou chamar aqui de intimidade. Intimidade, para mim, é um conceito fundamental em matemática. Não adianta você estar trabalhando com um conceito qualquer que você não adquira alguma intimidade com ele. Você pode até entender o conceito, como eu espero que você tenha entendido no caso aqui. Mas, se você não tiver um mínimo de intimidade, fica difícil trabalhar. E a intimidade, assim como a intimidade humana, você só consegue com contatos. Tem que repetir muito. Vamos fazer aqui alguns exercíciozinhos, mexendo com esse conceito. Vamos começar com uma conta que eu já fiz lá. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Como nós já vimos, nesse caso, eu estou dizendo apenas que 2 elevado a 3 é igual a 8. E então, o logaritmo é esse exponente. O logaritmo é sempre o expoente nesse caso. A base é 2. E o número a que se refere o logaritmo e a base, nesse caso, é 8. Então, eu posso escrever que o logaritmo de 8 é 3 na base 2. Vamos pegar um segundo caso aqui. 5 vezes 5 igual a 25. Mais uma vez, apenas para me lidar com o conceito. Significa que 5 ao quadrado é igual a 25. Ou seja, o logaritmo aqui no caso é o expoente 2, a base é 5 e o número em questão é 25. Isso significa dizer que o logaritmo de 25 é igual a 2 se a base for 5. 5 elevado ao quadrado é 25. Vamos pegar um terceiro caso. Agora vamos mudar para a base 10, digamos. 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. Que é o mesmo que 10 ao cubo igual a 1000. Agora, o logaritmo é o 3 aqui. A base é a 10. E o número a que estamos nos referindo é 1000. Ou seja, logaritmo de 1000 é igual a 3 se a base for 10. 10 elevado a 3 é igual a 1000. No quarto caso, vamos fazer um pouquinho diferente, apesar de ser exatamente o mesmo conceito, mas vamos usar uma base quebrada. Vamos dizer, 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Significa que 1,3 ao quadrado é igual a 1,69.
69. No caso aqui, o logaritmo é 2, a base é uma base quebrada, é 1,3, e o número que se refere também é 1,69. Significa dizer que o logaritmo de 1,69 é 2, desde que a base seja 1,3. E assim nós brincamos um pouco com esse conceito. Vamos mexer mais um pouco aqui na frente, mas agora eu vou deixar por conta de vocês, porque intimidade não se adquire através de terceiro. Você tem que ir lá e fazer o seu contato e mexer um pouco com o conceito. Vamos tentar aqui alguns casos equivalentes que você pode, baseado no de cima, fazer o de baixo. Vamos começar aqui com um relativamente fácil. 3 vezes 3 igual a 9. Na verdade, aqui nós chegaríamos à conclusão que o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Aqui eu ficaria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Deixa eu fazer essa conta aqui, que se não me engano, daria 256. Exatamente, 256. No final nós vamos chegar à conclusão que o logaritmo de 256 na base 4 é 4. Uma outra seria 6 vezes 6 vezes 6 igual a 216. E aqui, por último, vamos usar outra vez uma base quebrada. 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25. Vocês teriam que preencher esses campos em branco, apenas para terem um pouco de intimidade com o conceito. Uma vez feito isso, nós poderemos ir para o R2, que seria o reforço da primeira propriedade de logaritmos. Mas isso fica depois do conceito bem compreendido e alguma intimidade adquirida.